Nas minas se encontram muitas coisas diferentes. Provavelmente se pensa primeiro em diamantes, ouro e minério. Mas na verdade, não apenas as mais raras, mas também algumas das descobertas mais estranhas e bizarras que a humanidade já viu foram feitas em minas. Neste vídeo, apresentamos para você 10 descobertas mais bizarras em minas. Divirta-se assistindo. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe seu like e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! Sapos nas rochas. Os geólogos relatam regularmente um fenômeno bastante interessante que ocorre na Austrália do Sul. Os sapos vivos são descobertos nas pedras. Depois que as pedras são rachadas, eles saltam para fora e morrem pouco depois. Agora os cientistas, e certamente todos que ouviram falar deste inacreditável evento, estão se perguntando como tal coisa é mesmo possível. Afinal de contas, o sapo não consegue se mover e ficar sentado no chão o tempo todo, cercado por rochas gigantescas que não conseguem evitar em nenhuma circunstância. A explicação mais lógica seria que o sapo aprendeu a se desenvolver neste ambiente extremamente opressivo. Por exemplo, se os vermes se movem regularmente através das fendas estreitas das rochas, o sapo poderia usar esta circunstância para interceptá-los. Muito provavelmente, o girino chegou em um lugar desconfortável junto com um lençol freático e foi capaz de sobreviver milagrosamente ali. Esferas Klerksdorp. Na África do Sul, 200 pequenas esferas, com uma estrutura extremamente interessante, foram encontradas. No bloco de pirofilite, onde foram descobertas, elas se destacaram principalmente devido à sua forma perfeitamente arredondada. Isto era completamente diferente do mineral real que era atualmente extraído ali. Portanto, é fortemente assumido que as esferas Klerksdorp foram produzidas por seres humanos ou por uma espécie igualmente inteligente. Isto é apenas um palpite e não pode ser provado de forma conclusiva. Algumas das esferas em forma de disco são muito mais estáveis no lado de fora, mas se desfazem em pó quando estas esferas muito duras, mas extremamente finas, são trabalhadas com sólido. Máquina de alumínio. Na Rússia, um pedaço de metal foi descoberto em uma área de mineração de carvão que se parece exatamente com uma parte de uma máquina complexa. Como o carvão extraído tem cerca de 300 milhões de anos, este pedaço de alumínio também deve ter aproximadamente a mesma idade. Alguns afirmam que a peça é um pedaço de uma máquina de escrever, enquanto outros sugerem que é algo de uma fábrica. O pedacinho de alumínio em forma de M também poderia ser uma peça de reposição de uma nave espacial alienígena, segundo alguns ufólogos. Agora, muitos estão especulando sobre o que poderia ser tudo isso. Uma possibilidade é que o misterioso achado seja uma referência a uma civilização anterior, enquanto outros dizem que é uma parte de uma nave espacial alienígena. Independentemente do que se acredita, esta descoberta na mina de carvão russa continua sendo surpreendente para todos e também algo bem misterioso. Ferro Wolfsag. O ferro Wolfsag é outro fenômeno paranormal que levanta muitas questões. Parece um pouco como duas cascas de tartaruga prensadas juntas ou um ovo deformado. O grande pedaço de ferro, com a aparência um tanto bizarra, deve ser um pedaço de meteorito e, portanto, não é de fato desta Terra. Pelo menos é o que dizem alguns pesquisadores e cientistas. Os críticos afirmam que é apenas um pedaço de ferro comum da indústria que tomou esta forma por mero acaso. O que torna esta história controversa particularmente interessante, no entanto, é o fato de que um livro especialmente criado e não copiado sobre o ferro Wolfsag foi roubado do Museu de Salzburgo em 1910. Alguém não queria que houvesse muita informação sobre o ferro Wolfsag. Esta circunstância sugere, portanto, que talvez o governo não queira que as massas lidem com tais coisas. Se fosse realmente um artefato alienígena ou algo inexplicável, e houvesse provas ou pelo menos pistas sobre ele no livro roubado, isso significaria uma enorme controvérsia e um repensar maciço e incontrolável da nossa história humana. Essa pequena massa cuboide de ferro foi encontrada enterrada em uma linha terciária, na Áustria, em 1885. Pesa 785 gramas e mede 67 por 67 e 47 milímetros. Os garimpeiros trabalham em 2 turnos por dia e ninguém está na mina, exceto aos domingos. Os garimpeiros fantasmas têm que ficar em seu esconderijo por até uma semana. Se eles vierem à superfície brevemente para conseguir água e comida, por exemplo, eles sempre têm que olhar em volta e se apressar para que nenhum dos garimpeiros os veja ou os perceba. O garimpo de ouro sempre foi historicamente muito bem organizado e seguindo até padrões tecnológicos e gerenciais muito rudimentares. Bactérias primitivas. A equipe de cientistas do Laboratório Berkeley deparou-se com algo surpreendente durante uma experiência.
em uma mina sul-africana, a cerca de 2,8 quilômetros de profundidade no subsolo, onde a falta de oxigênio, ausência de luz e cerca de 60 graus Celsius, a vida ainda existe. As chamadas bactérias Desulforudes audaxiviator conseguiram de alguma forma sobreviver sem a ajuda do sol. Esse tipo especial de bactéria pode até se transformar em um esporo em momentos extremamente críticos e desta forma sobreviver a anos de escassez e também de alimentos. Corpo encontrado na cidade fantasma. Como pode acontecer de tempos em tempos que as minas desmoronem ou algum outro infortúnio ocorra, de vez em quando, até mesmo cadáveres são encontrados nelas. Uma história particularmente bizarra é a de um cadáver encontrado em uma cidade fantasma vitoriana. As cidades fantasmas são cidades que foram completamente ou, em sua maioria, abandonadas. Portanto, não há muita vida a ser encontrada aqui. O mais provável é que o cadáver seja de um mineiro ou então um garimpeiro fantasma assassinado. Os garimpeiros fantasmas são pessoas que se infiltram ilegalmente nas mineradoras e roubam ouro secretamente. Eles geralmente vivem por vários meses nas minas que roubam. Floresta de carbono. Na Pensilvânia, na América, alguns mineiros descobriram o tronco de uma árvore antiga. Esta árvore provavelmente viveu há milhões de anos em um pântano que já existiu no local da mina. Além do pântano, também foram encontradas impressões fossilizadas de uma espécie de samambaia extinta. O bizarro sobre este fenômeno é que toda a floresta primitiva foi descoberta aqui inalterada e crescendo para cima, no meio de uma mina em estado tão bem preservado. Depois que o pântano foi reconstruído visualmente por especialistas, a imagem tornou a floresta carbonífera, outrora escondida, ainda mais famosa. Barata gigante. No leste de Ohio, os restos de uma barata de 300 milhões de anos foram encontrados em uma mina. Com um comprimento de cerca de 9 centímetros, era um espécime gigantesco. Hoje, a barata contemporânea cresce até um máximo de cerca de 4,5 centímetros. Portanto, esta descoberta é outra indicação de que a vida realmente existia naquela época, mesmo antes do tempo dos dinossauros. Aparentemente, tudo era muito maior naquela época do que podemos experimentar hoje. Baratas gigantescas e outros insetos superdimensionados sublinham a suposição de que tudo tinha que ser enorme em uma época humana primitiva. Alguns também afirmam que havia muito menos mar e mais terra na época. Dizem que esta é a razão pela qual os animais terrestres eram bem maiores que os atuais. Sino em carvão. Também foi encontrado um sino em uma mina. Portanto, se fosse realmente verdade, a civilização humana ou estrangeira de muitos milhões de anos atrás já tinha o conhecimento que temos hoje. O sino não é apenas um sino comum, mas um sino com características artísticas. O puxador representa algo como um pássaro ou um ser humano com a cabeça de um pássaro. Este mantém suas mãos em oração diante de seu peito. Os críticos também não são unânimes aqui, pois muitos assumem que o sino é simplesmente um artefato de nosso tempo e que entrou na camada de carvão de uma forma que é difícil de entender. Entretanto, como o carvão mineral só se forma quando uma enorme pressão é exercida sobre ele dentro de uma margem de tempo de vários milhões de anos, é extremamente suspeito que o sino apareça no meio de tal cenário. O carvão mineral, pedra de carvão, é quase como uma rocha, e por esta razão, os objetos não podem passar por ele tão facilmente. Portanto, como o sino chegou lá, provavelmente permanecerá um mistério para sempre. Sapos em rochas, esferas alienígenas, meteoritos e outras descobertas bizarras em minas são certamente mais do que excitantes para os próprios descobridores. Mesmo como observador de tais eventos, sempre se fica fascinado com essas coisas. Acima de tudo, em alguns casos, estes são até mesmo fenômenos quase inexplicáveis, que tornam tudo isso extremamente interessante. Como sobrevivem os sapos nas pedras, no meio do carvão e da sujeira? O que exatamente são as baratas de tamanho exagerado da época pré-histórica? As formas de vida primitivas aqui na Terra eram realmente muito maiores do que as que podemos experimentar hoje? Então a barata de tamanho exagerado é mais uma prova de que existiam realmente seres vivos antes dos dinossauros, correto? As esferas Klerksdorp são realmente o trabalho de uma civilização anterior? O ferro Wolfsegg realmente sobrevoou até nós de outra estrela? E se sim, como isso pôde acontecer? A peça de metal é realmente uma parte de alguma máquina de alumínio duvidosa? Por que a floresta de carbono está tão bem preservada e não se tornou por si só carvão mineral? Por que foi encontrado um sino em uma montanha de carvão mineral de milhões de anos de idade? E também o que é a bactéria que não precisa do sol para sobreviver?
Esse conhecimento poderia ser usado para construir melhores abrigos ou para copiar a forma de sobrevivência da bactéria para que não sejamos tão dependentes da energia solar no futuro? Quem pode responder estas perguntas? Esquecemos de mencionar algo aqui? Escreva pra gente nos comentários. Ative o sininho de notificações, dê um like no vídeo se você curtiu e até o próximo vídeo. Tchau!